Olá, muita alegria estar aqui com você novamente. Queremos debater hoje um assunto muito interessante, que é aquilo que nós escutamos por aí em muitas religiões e muitas igrejas, sobre as obras e a fé, especialmente no cristianismo e na origem do cristianismo, nas doutrinas israelitas, nós encontramos essa discussão. O que é mais importante, a fé ou as obras? Devemos praticar obras para sermos salvos ou devemos ter fé? E qual é o equilíbrio entre essas duas vertentes ou essas duas coisas? Nós temos que entender que há uma discussão muito ampla sobre isso. Essa discussão não é deste nosso século, não é da modernidade, é uma discussão muito antiga, é uma discussão teológica presente em muitas religiões, uma vez que uma das bases intelectuais da religião passa pela necessidade de agradar a Deus servindo ao próximo, buscar agradar a Deus fazendo algo pelo seu próximo. E isso talvez implique em alguma obra. E assim muitas outras coisas estão aí relacionadas a essa discussão. Por que pensamos, por que julgamos que as obras sejam importantes? Porque as obras são uma consideração que devemos ter pelas pessoas ou porque as obras se tornam uma moeda de troca, um pagamento por bênçãos, pela salvação, por coisas espirituais que desejamos alcançar? Todos esses temas estão aí envolvidos nessa discussão que nós encontramos ali mesmo nas cartas de Paulo e de Tiago, quando Paulo cita que a salvação é pela graça mediante a fé. E Tiago nos ensina que a fé sem obras é morta e que sem obras ninguém será salvo. Então essa discussão está muito presente na vida da igreja, está presente nas discussões israelitas, está presente nas discussões do espiritismo kardecista, que apregoa que o ser humano deve fazer o bem e a caridade pelo seu próximo, para que obtenha méritos espirituais numa próxima vida. Essa discussão está no meio do catolicismo e no meio do protestantismo e algumas vertentes religiosas que insinuam que não só obras são importantes, mas também o vínculo a tal instituição que é uma obra, não deixa de ser uma obra, uma ação humana, também é importante. Veja que nós temos aí uma infinidade de suposições do que seja obra, do que seja necessário fazer. Muitos se apegam ao cumprimento de mandamentos, à guarda do sábado, de dias de festas e feriados religiosos como obra. Outros se apegam à ideia de fazer caridade e fazer o bem ao próximo como uma espécie de obra. Outros ainda se apegam a condutas, a posturas e valores morais, sustentando que estas posturas, que esses valores morais, éticos, comportamentais, de honra e de evitar, por exemplo, a promiscuidade, os vícios, seriam as obras às quais a Bíblia estaria se referindo ou que deveria ser feito pelo ser humano. Olha por aí, então, né, só neste princípio de debate que nós estamos levando aqui, o volume de itens e de ideias que nós poderíamos elencar numa discussão como esta, num momento como este. Temos hoje 30 minutos, 40 minutos numa live. Com certeza não será possível tocar em todos esses temas, mas estamos aqui para elucidar a sua mente a essas discussões e mostrar a você como é abrangente a ideia de que nós devemos buscar maior compreensão de interpretar as ideias religiosas, interpretar também os textos bíblicos para aqueles que são cristãos ou seguidores da religião de Moisés, do judaísmo, ou até aqueles que seguem a Bíblia por um ideal pessoal. Ali nós encontramos muitas palavras difíceis, muitos textos complexos, encontramos sim, com certeza, algumas contradições entre ideias e ideias, encontramos disputas teológicas dentro da Bíblia entre escolas como a de Tiago e a dos cristãos judeus, conservadores de Jerusalém, e Paulo e os seus seguidores entre os gentios, levando a palavra, desejando levar a palavra e o conhecimento da lei de Israel até os gentios. E aí, no livro de Atos, nós já encontramos a disputa entre Paulo e outras escolas apostólicas a respeito da necessidade ou não, por exemplo,
dos gentios que estavam se convertendo guardarem a lei, cumprindo o sábado, guardando o sábado, cumprindo o ritual da circuncisão, além do batismo e da crença em Jesus Cristo. Isto também são obras, e nos tempos de Paulo, nos tempos de Tiago, nos tempos dos apóstolos, essa era a grande discussão sobre as obras. As obras quais seriam? Talvez ali na cabeça daquelas pessoas se tratasse do cumprimento da lei conforme o legalismo judaico, já que se inicia no primeiro século. Pois bem, nós temos aí uma série de assuntos que nós poderíamos trazer para o debate deste momento. Quero lembrar a você que no Instituto Shalom Leamin temos cursos de interpretação bíblica, cujo objetivo é elucidar, trazer a você o conhecimento das ciências que estudam a Bíblia no seu aspecto da história, no aspecto da cultura, no aspecto da literatura e outras literaturas paralelas à Bíblia que nós encontramos ali na história do desenvolvimento do período bíblico e da escrita do Novo Testamento e o surgimento da teologia do cristianismo. Nós temos que entender que essa teologia, que o pensamento cristão surgiu da tradição israelita e surgiu também num momento específico da história de Israel, que é o primeiro século da nossa era, o segundo século da nossa era, quando Jerusalém e a Judéia foi destruída pelos romanos. Os judeus foram dispersos por todo o Mediterrâneo, por todo o Império Romano, e conviviam intensivamente com muitas outras religiões, discussões, valores, conceitos no meio da cultura greco-romana, e já vinham de uma grande herança de tradições gregas, mitologia grega, divindades gregas, do próprio idioma grego, e também foi se acrescentando aí muitas outras coisas durante esse momento da vivência dos apóstolos e depois dos primeiros pais pós-apostólicos. Então veja como essa discussão pode ser grande. Na verdade, nós do Instituto Shalom Leamin estamos aqui para ajudar você a conhecer esses detalhes que estão fora da Bíblia e em volta da realidade da vida daqueles homens, daqueles primeiros apóstolos, como eles pensavam, como aquelas pessoas pensavam sobre a vida naquele tempo. Inscreva-se no nosso canal, Shalom Leamin, no YouTube. Siga-nos por ali, dê seu clique, dê seu like. Também inscreva-se no canal para seguir as nossas lives, orientações que estamos dando sobre matérias que vão ser ministradas nos nossos cursos, turmas que vamos fazer para debates especiais, para encontros e fóruns de discussões sobre muitos temas interessantes, e também nossos cursos EAD, que estamos montando agora uma turma para estudar os evangelhos dentro do seu contexto cultural, do contexto cultural israelita. Ou seja, vamos estudar por um período de 20 aulas como viviam os israelitas no tempo de Jesus. Onde estavam, por onde estavam espalhados, o que estavam fazendo, quais as crises que estavam enfrentando, como viviam os apóstolos após a ressurreição do nosso Mestre, onde estavam, por onde caminharam, como era a cultura e a sociedade em que estavam inseridos, desenvolvendo sua literatura do Novo Testamento, envolvidos ali com uma série de debates e conflitos da sua realidade política, da sua realidade social. Entre em contato conosco pelo e-mail shalomleaminoficial@gmail.com e por ali nós vamos te instruir e vamos te orientar sobre pesquisas que você poderá fazer, enviar a você artigos importantes que você poderá estudar, e também você poderá nos acompanhar nas suas necessidades, na tentativa de responder às tuas necessidades teológicas, teus questionamentos, as tuas dúvidas, questões que você queira saber ou queira apresentar para nós aqui, para trazermos a nossa discussão para outras pessoas que estão nos seguindo. Para cada aluno que se inscrever nos nossos cursos, vamos gerar uma vaga e uma bolsa de estudo integral para alunos da África, da Ásia, de Macau, na China, que falam português e não têm acesso com tanta liberdade quanto nós temos aqui na nossa terra para os estudos da palavra, para a academia, para a possibilidade de aprender mais sobre as Escrituras. Este é um ministério, um trabalho
que nós estamos fazendo para beneficiar irmãos de outras terras que precisem ampliar, melhorar os seus conhecimentos e afiar mais as suas ferramentas para interpretação do texto bíblico. Pois bem, vamos voltar ali à nossa discussão. Eu sou o pastor Eliezer, tenho formação em ciências bíblicas, história, literatura e cultura israelita e estudos do período da construção da Bíblia, do texto bíblico, da história do período bíblico, Israel e o desenvolvimento do período bíblico. Como se desenvolveu o cânon, como se incorporaram as tradições que fazem parte hoje da Bíblia, em que sequência foram escritos os textos bíblicos, o que é do autor e o que não é do autor, quais as tradições estrangeiras que foram incorporadas às narrativas, quais, enfim, o significado de algumas palavras importantes para a interpretação da Bíblia no seu contexto. Estudamos também hermenêutica bíblica para trazer a você ferramentas que você pode usar na sua leitura e na sua interpretação da Bíblia. E estamos aqui nesta live debatendo sobre o assunto da fé e obras. O que é importante, o que é mais importante e o que nós devemos enfatizar. Semana passada estávamos falando do debate bíblico que havia entre a escola de Tiago e a escola de Paulo sobre a questão das obras. Embora a igreja e alguns teólogos da igreja cristã moderna queiram insinuar que não há aí uma contradição, nós temos que entender que pelo contexto em que Paulo e Tiago escrevem suas obras e seus textos, havia um debate muito profundo no meio da igreja e das várias linhas de pensamento teológico israelita e judaica que vivia naquele tempo, da necessidade das obras, literalmente, como uma parte importante do processo de entendimento sobre obter ou não méritos diante de Deus. O que nós temos que pensar é se essas obras, como Tiago quer citar no seu contexto, dizem respeito a obras que dizem respeito ao caráter, à santidade, dizem respeito às suas ações e iniciativas em relação ao seu próximo, dizem respeito à guarda das leis de éticas de Israel, como leis da alimentação, leis dos dias de festas, leis dos símbolos, do uso do manto, dos filactérios, da circuncisão masculina, enfim, a que leis essas pessoas estão se referindo? Pois bem, na semana passada, então, discutimos o fato de que o fundamento da crise humana está na morte espiritual gerada pelo pecado. Dos 3 níveis de morte que a Bíblia fala, a morte espiritual que aconteceu com Adão pelo pecado, a morte física como decorrência da degeneração da carne, da degeneração do envelhecimento do ser humano, a morte eterna, que é a morte espiritual ou a morte pós-juízo. Esta terceira morte é a morte de que a Bíblia nos ensina, o salário do pecado é a morte. Então todo o fundamento do problema inicia-se com a ideia de que o ser humano pecou e apartou-se da sua divindade. Em outras palavras, ele morreu espiritualmente e ficou exposto então à necessidade do juízo final, que é a terceira morte, a morte eterna. Jesus vem e realiza um sacrifício que é substitutivo e expiatório. Por este sacrifício, ele vem pagar a nossa dívida para com o pecado, pois um morto, um sentenciado à morte, um ajuizado à pena de morte, não pode fazer nada por si mesmo. Ele precisa de alguém que interceda por ele e pague na plenitude a sua dívida. Ora, se você cometeu um crime que é passível da pena de morte, você não tem como pagar essa dívida, a não ser com a sua morte. Pois bem, Jesus vem então e se coloca no lugar, ele se oferece, ele morre a nossa morte, ele sofre a nossa pena e paga a nossa dívida, libertando-nos do aprisionamento que é a maldição da morte pelo pecado e para o pecado. Este sacrifício, segundo a Bíblia, é único. E é o único que pode perdoar pecados. Não é? Jesus é referido por Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 10, quando diz que com um único sacrifício ele tornou perfeitos para sempre todos os que estão sendo santificados. No capítulo 10 nós temos uma aula
um compêndio de cristologia e da doutrina da salvação em Cristo, ou da soteriologia. A doutrina da salvação em Cristo pressupõe que o sacrifício, a única obra que pode trazer salvação é o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus é totalmente capaz de dar a salvação e é a única solução capaz de trazer a salvação. E é o único que é capaz de realizá-lo na medida plena. Isto quer dizer algumas coisas. Primeiro, não há outro sacrifício. Portanto, não há outra obra que possa acrescentar ou ajudar na salvação. Temos que ter isso em mente. Muitos cristãos se debatem com esta ideia ou vivem subconscientemente este conflito. Eles têm confiança no sacrifício de Jesus Cristo, mas temem a perdição, temem perder a salvação e vivem se esforçando numa série de moralismos exagerados, muitas vezes, na intenção de praticar obras que assegurem a salvação. Quero lhe dizer que não há possibilidade de você acrescentar nada à salvação que possa te assegurar a vida eterna, que possa te assegurar uma vida terrena que te prepare moralmente, eticamente e te torne digno, mais digno de estar nos céus, de estar na vida eterna. Temos que ter essa compreensão. A fé que nós temos que ter para a salvação deve ser fundamentada totalmente no sacrifício de Jesus Cristo, pois nós somos salvos pela graça e não há outra forma de sermos perdoados a não ser pela graça. Nisso nós não podemos ajudar, nós não podemos colocar mais valor, porque todo o valor, todo o mérito para nos dar a salvação é de Jesus Cristo. A grande pergunta que ficou é possível então perder esta salvação? Seria possível que alguém que foi salvo pela graça, e já que nós não temos nada a fazer para acrescentar, ou para melhorar, ou para aperfeiçoar a nossa salvação, no sentido do status de nos tornarmos filhos de Deus, lógico, podemos acrescentar à nossa salvação o crescimento, o amadurecimento espiritual pela oração, pela leitura da palavra, pelo estudo, mas não podemos acrescentar mais salvação. Não podemos sequer assegurar a salvação que recebemos. Olha que interessante, João escreve: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Da mão de meu Pai, ninguém pode arrebatar as minhas ovelhas. Então a nossa salvação e a garantia da nossa salvação não dependem de nós. A nossa salvação e a garantia da nossa salvação dependem da ação do Espírito de Deus, da graça de Deus sobre nossas vidas. É Ele que tem o poder de nos impedir de cair. Mas, bispo, não há pessoas que se desviam? Sim, há pessoas que se desviam. A palavra nos ensina em Hebreus que há filhos, e os filhos são passíveis de correção. No capítulo 12 do livro de Hebreus, Paulo escreve que nós somos corrigidos como filhos amados. Deus corrige a seus filhos a quem Ele ama. E se há algum filho que não é corrigido, este é bastardo e não filho. Então, uma das coisas que nós precisamos trazer para dentro dessa discussão é entender se esta pessoa de quem você está falando, que pode parecer que perdeu a salvação, ou que se desviou, ou esse temor que você tenha de que talvez você possa perder a salvação, se isto não está dentro deste contexto de que ali nós estaríamos falando talvez de uma pessoa que nunca foi filho de Deus. Foi um bastardo, é uma pessoa que está ali, foi criado na casa, foi até gerada ali por um relacionamento talvez extraconjugal, mas não é filho. Nós temos essa figura, nós entendemos melhor essa figura quando nós voltamos na história de Israel, na história do período bíblico, e nos lembramos de que no tempo dos apóstolos e no tempo de Jesus, aquela sociedade estava sob o domínio romano. E os romanos tinham as suas esposas para gerar seus filhos herdeiros, seus filhos legítimos e originais, que seriam herdeiros de suas posses e da sua autoridade política, pública, social, e nós temos os filhos bastardos, que eram filhos das concubinas, filhos das escravas, uma relação permitida naquele tempo, e se gerava filhos para a herança aristocrática e também se gerava filhos para a produção, para o trabalho, para o exercício das tarefas do dia a dia da família, no oikos, ou na família, no ambiente familiar, na estrutura familiar daquele tempo. Então vejam que nós estamos lidando ali com uma sociedade que tinha os filhos, junto com os filhos bastardos,
no mesmo ambiente, e todos legitimamente reconhecidos e sob uma autoridade aristocrática e patriarcal, sob a proteção de um patriarca, porém, uns eram herdeiros legítimos e outros eram bastardos. Uns recebiam toda a preocupação e toda a instrução, e outros não recebiam, mas tinham apenas as obrigações. Ora, nós poderíamos até dizer que as nossas igrejas, por exemplo, têm lá muitos bastardos. São pessoas religiosas, as igrejas estão cheias de pessoas religiosas que frequentam suas reuniões, que estão ali no ambiente da igreja, praticam, têm um comportamento moral adequado, têm um estilo de vida que nós não podemos julgar e dizer, não, este não é cristão, porque todos nós pecamos, embora todos sejamos cristãos, bem ou mal intencionados, ou aqueles que são verdadeiramente convictos da vida eterna e aqueles que não são tantos assim, todos pecam e pecamos como uma parte da nossa existência, por isso está aí o perdão permanente dos nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. 1 João 1,9. Então nós temos que as pessoas vivem os seus conflitos no dia a dia, podem ser simplesmente religiosas e nunca têm sido convertidas. Todos somos tentados, todos sofremos provações e todos tendemos a, muitas vezes, em muitos períodos da nossa vida, talvez queremos nos desviar, sofremos pressões para nos desviar. Mas alguns desviam e nunca mais voltam. E alguns desviam e são corrigidos para a volta. Como poderíamos julgar entre uma coisa e outra? Temos que entender um outro princípio importante. O Senhor Jesus nos ensinou sobre o joio e o trigo, a parábola do joio e o trigo. O joio e o trigo cresceram juntos. E é interessante observar que o joio não sabe que é joio. Ele pensa que é trigo, porque o joio e o trigo se assemelham muito, vivem juntos, estão plantados no mesmo campo, misturados. O joio não sabe que é joio. O trigo não sabe distinguir entre outro trigo e o joio. Nós não sabemos isso. Todos se parecem joio, todos se parecem trigo e todos se sentem trigo na parábola do joio e do trigo. O que acontece é que o Senhor sabe quem é joio e quem é trigo. Ele sabe, os seus anjos saberão, separarão o joio do trigo e o trigo será levado para o celeiro. Percebam que há aí muitas questões importantes a serem pensadas. Pessoas que estão na igreja, talvez nunca tenham sido realmente convertidas, são religiosas como de qualquer outra religião, estão na igreja como as pessoas estão em qualquer outra religião, são sinceras, honestas, praticam uma vida minimamente equilibrada em termos éticos, mas talvez nunca tenham tido a experiência do novo nascimento, do real arrependimento, mas vivem uma fé cristã, uma vida cristã de símbolos e de cultura e não de experiência espiritual de fato. E nós não podemos julgar quem seja uma coisa e quem seja outra. Porém, nós podemos pensar da seguinte forma. Paulo, quando escreve no livro de Hebreus, capítulo 12, ele diz que o filho, que é filho, que se desvia, que erra, que peca, sofre correção e é trazido de volta. Então nós temos aí o fato de que realmente as pessoas correm o risco de se desviar. Mas aqueles que são filhos, de fato, serão corrigidos e trazidos de volta. E até mesmo, e eventualmente, recolhidos prematuramente à morte, pela morte, porque correm o risco de se desviar e de se perder. A Bíblia nos ensina claramente que as minhas ovelhas estão na mão de meu Pai e da mão de meu Pai ninguém pode arrebatar. Paulo escreve em Romanos 8 que nem morte, nem vida, nem altura, nem profundidade, nenhuma coisa pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Presta atenção nisso, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Todas as vezes que você lê essa expressão, em Cristo Jesus, que está em Cristo Jesus, somos feitura dele, criados em Cristo para as boas obras. Tudo que você vê na Bíblia conduz a Cristo e a salvação é realizada através do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que entender que todo o mérito da nossa salvação está na obra de Jesus Cristo. E esta nossa salvação não só é realizada por Ele, mas é também assegurada por Ele. Porque nem mesmo o poder de garantir,
o poder de sustentar a nossa salvação está em nossas mãos. Somos criaturas extremamente frágeis. Dependemos constantemente da guarda do Espírito. Olha Nabucodonosor, um homem que conheceu e experimentou milagres divinos e se orgulhou e foi transformado num animal, perdeu o seu juízo, foi comer grama com os animais do campo. Depois de entender o poder de Deus, se arrependeu, volta e, segundo a tradição israelita, este rei se converte e tem o temor de Jeová. Bom, nós temos aí uma série de posturas. A sociedade teológica de hoje mostra claramente que pode-se ou não se pode perder a salvação. Há doutrinas que sustentam, há correntes da teologia cristã que sustentam a possibilidade de que a salvação possa ser perdida. E há correntes da doutrina e da teologia cristã que sustentam que não se pode perder a salvação. Ambas são bastante bem sustentáveis do ponto de vista dos argumentos teológicos. Porém, temos que experimentar, viver a vida da experiência e saber das nossas limitações. Temos que ter em mente que a nossa salvação depende do Senhor Jesus e a sustentação que temos também depende dele. E aí devemos sempre confiar no tratamento, no cuidado, na proteção que o Senhor nos dá como a filhos. Devemos aceitar a correção que vem do Pai, não a desprezando como coisa sem importância, mas como diz também Paulo, não nos deixando desmaiar, não levando em exagero a consideração, em exagerada consideração, como se fosse o fim de tudo a disciplina que nos vem do Senhor, porque o Senhor nos corrige como filhos a quem Ele ama. Através destas coisas, nós podemos entender que a nossa salvação em Cristo Jesus é uma posição de extrema segurança. Quando nós conseguimos nos desvencilhar da nossa dependência da religiosidade, da nossa dependência da fé naquilo que podemos controlar, como Tomé, que teve que ver e tocar. Quando nós conseguimos nos livrar desta fé religiosa, de ter que depender de algo que nós podemos executar para garantir uma dívida ou um crédito espiritual, nos colocar na posição de merecedores de alguma bênção ou de alguma graça divina e nos ligarmos à fé de confiança, à entrega, mesmo sendo falho, mesmo sendo pecador, conseguimos nos ligar ao Senhor pela fé completa, que é a confiança de que o seu sacrifício pode nos completamente colocar na presença de Deus, sem nenhum limite. Quando nós conseguimos fazer essa passagem, nós vamos estar muito, muito confortáveis com relação à nossa salvação. Temos que entender este princípio, temos que entender este elemento para conseguirmos crescer na nossa vivência espiritual, sermos mais frutíferos. Nós temos aí inúmeros exemplos na Bíblia e também na sociedade. Nós podemos começar a falar da diferença entre Davi e Saul. Se você tivesse que escolher um líder religioso e não conhecesse as histórias de Davi e Saul, obviamente que você escolheria Saul para ser teu líder, teu guia. Você não escolheria Davi. Davi tem uma história obscura de envolver-se num adultério, num homicídio do seu parceiro, do seu general, marido desta mulher, Batseba, com quem ele se envolve, de cobiçar, de mentir, de cometer um assassinato bastante imoral. Davi tinha muitas... é suspeito, quando nós lemos o texto bíblico, fica mais evidente, ele é suspeito de muitas questões imorais, de ser uma pessoa de uma certa fraqueza na questão do comportamento, da promiscuidade. Nós não vemos estas coisas na história de Saul. Nós vemos algum deslize mal explicado na história dele com Samuel, que teria oferecido um sacrifício precipitadamente e por isso teria sido rejeitado por Jeová. Porém, não conhecendo o final da história como nós a conhecemos agora, registrada posteriormente na Bíblia, obviamente que olhando para aqueles dois personagens, escutando, vendo a história da morte de Saul, do seu funeral, das honras que a população de Israel fez a Saul no seu funeral,
do respeito que a sociedade tinha por ele, por seus feitos. Quando você lê a obra, a vida de Saul, na história de Flávio Josefo, ali trazendo de maneira mais clara alguns textos da Bíblia, você percebe que seria muito mais fácil, na nossa perspectiva moralista, escolhermos alguém como Saul para ser o nosso mestre, guia espiritual, e não escolhermos alguém como Davi. Porém, a Bíblia nos ensina que Davi era o eleito de Deus. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Parece uma coisa injusta, mas este princípio nos revela, nos faz entender como a graça de Deus é que faz a diferença nestas questões. Como é a graça que faz as coisas acontecerem. Por que Davi foi o homem segundo o coração de Deus, com toda essa história perversa de sua vida? E Saul, um homem tão íntegro no sentido humano e ético, tão dedicado, esforçado, sem nenhuma história de imoralidade, acaba sendo rejeitado por Deus. Ali nós temos uma questão de fé. Houve mais fé no coração de Davi que no coração de Saul. Este texto, essa história de Davi e Saul também nos mostra que, de fato, a salvação não é mérito das nossas posturas religiosas. A salvação não pode ser fruto das nossas ações e das nossas capacidades e habilidades terrenas. A salvação é fruto integral da manifestação da graça, do favor divino, como nos ensina Paulo. E nós precisamos aprender a confiar neste mérito, aprender a confiar nesta salvação que nos é dada pela graça. A Bíblia nos ensina claramente, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aqueles que se aproximam dele acreditem que ele existe e que ele abençoa aqueles que o buscam. Nós temos que entender, obviamente, que a Bíblia está falando de uma fé em Jesus Cristo. Está falando de termos a fé adequada no foco adequado que é o sacrifício de Jesus. Nós temos que ter a humildade de entender que não está em nossas mãos a solução para o nosso pecado, mas no sacrifício de Jesus, como único e plenamente suficiente. Não devemos fazer esforços para acrescentar favor, salvação, segurança espiritual a este sacrifício. Não devemos fazer os nossos atos, não devemos praticar a nossa religião para obter favor divino. Devemos ter em mente, e a Bíblia nos ensina isso claramente, que nós devemos fazer as nossas obras como consequência daquilo que se operou em nós no momento em que nós recebemos a salvação em Cristo. Isto é um contexto bíblico bastante claro, trocando aqui em expressões mais elementares, falando deste tema, deste assunto, em uma linguagem mais popular. Temos que ter fé no sacrifício de Jesus e a nossa fé tem que estar totalmente depositada neste sacrifício. Bom, falando assim, então, o que diremos? Podemos pecar? Podemos ter uma certa liberdade no pecado? O pecado se o pecado não pode nos fazer perder a salvação, então podemos pecar à vontade? Este também é um debate importante que vamos trazer aqui em próximas lives. Qual é o efeito que o pecado pode ter sobre a nossa vida como pessoas, como cristãos, como seguidores de Jeová? Qual é o efeito que o pecado pode ter sobre a nossa salvação e sobre a nossa santificação? Se o desvio é pecado, então o desvio pode fazer perder a salvação? Este é um tema que nós devemos ter em mente. Não vamos aqui dar uma posição definitiva sobre isso, não desejamos ofender aqueles que creiam de uma forma ou de outra, mas queremos deixar para você em aberto a profundidade dessa discussão como algo que realmente tira o sono de muitas pessoas. Não é? Temos sim que ter em mente, e quero frisar isso com muita ênfase, que nossa relação com Deus, nossas bênçãos, o favor divino sobre nós é fruto pleno da sua graça. E a maior bênção que podemos receber é a bênção do sacrifício de Jesus por nossos pecados, que nós só acessamos pela fé, não há outro caminho, não há outra maneira de acessar o sacrifício do Senhor Jesus, a não ser pela fé. Não há como você fazer obras para merecer este benefício, assim como também não há obras que possam agradar a Deus o suficiente para te tornar merecedor. Obviamente que quando nós cumprimos os mandamentos,
nós estamos fazendo algo que não passa da nossa obrigação. Devemos viver como pessoas éticas. Mas se queremos agradar a Deus, devemos ter fé. Principalmente, devemos ter fé. As obras serão uma consequência. Que obras serão essas? As obras de cultuar a Deus, as obras de procurar guardar os mandamentos, as obras de viver reverentemente na sua presença, as obras de cuidar do próximo de maneira ética, de amar o próximo, de ter uma ação adequada para com o próximo. Até porque, na nossa relação com o próximo, está muito manifestado o efeito do pecado, desde o tempo de Adão. Quando Adão e Eva comem do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, e se desviam do seu Deus, a primeira coisa que surge entre eles é o conflito e a acusação de um para com o outro. Adão acusa Eva de ser a culpada dele ter comido. Então veja que, mesmo nas nossas relações interpessoais, a graça da salvação nos traz uma postura e um comportamento transformador, de bênção e de favor para com o próximo. O coração é transformado. A Bíblia nos diz isso profeticamente no livro de Joel, do profeta Joel, quando a Bíblia nos ensina que o Senhor tiraria o coração de pedra deste ser humano que se arrepende, que se converte, e colocaria no lugar um coração de carne, ou seja, tiraria a dureza das emoções, a dureza da atitude humana e colocaria no lugar uma atitude de bênção, de mansidão, de amor, de capacidade de interação saudável entre pessoas. Este é um exemplo e nós podemos encontrar nas nossas experiências mesmos esta evidência, como uma das evidências de que você teve uma experiência adequadamente correta, equilibrada com a salvação. Pois a salvação produz transformação de caráter. Pois bem, fica aqui a questão. Não quero definir este assunto, não quero fechar completamente este assunto com você, quero deixar em aberto. Você deve crer como você for orientado ou escolher crer. Há aqueles que acham que podem perder a salvação, há aqueles que acham que não se pode perder a salvação. Porém, tenha em mente que você só acessou a salvação pela graça mediante a fé, não pelas obras. As obras são uma consequência da sua salvação. E preservar-se na salvação não é algo que está ao seu alcance. Você só permanece na vida eterna porque você é sustentado pelo poder, pela graça, pelo favor divino. Estes e outros muitos assuntos e as suas interpretações de temas estão ao seu alcance através das nossas palestras, cursos, através das nossas ensinamentos no Instituto Shalom Leamin, obviamente com muito maior profundidade, com muito maior informação. Então inscreva-se no nosso canal, Shalom Leamin no YouTube, escreva-nos pelo e-mail shalomleaminoficial@gmail.com, ajude-nos a formar as nossas classes, os nossos grupos, e para cada inscrito nos nossos cursos também daremos uma bolsa de estudos para alguém que deseja aprender as ferramentas da interpretação bíblica. É um prazer falar com você, nós queremos responder suas perguntas e suas questões, e se você me desculpe, quiser fazer perguntas, você pode nos enviar, que serão passadas aqui para nós. A Bíblia, ou melhor, Davi, um dos nossos seguidores, nos pergunta sobre Davi. Davi foi ungido por Samuel quando jovem para ser rei. Isso pode ser demonstração de predestinação? Davi é um homem intelectual, gosta de fazer perguntas difíceis. E a pergunta sobre predestinação é uma pergunta difícil. Quando nós falamos que a salvação é um favor que vem de Deus sobre as nossas vidas, e quando nós falamos que a salvação é pela fé no Senhor Jesus Cristo, que é um dom de Deus que é dado sobre nossas vidas, e que nós não a perderíamos, segundo uma corrente teológica, então nós talvez possamos pensar que algumas pessoas sejam predestinadas para a salvação. Essa é uma doutrina chamada calvinista, doutrina da predestinação, que se baseia na teologia da soberania divina, soberania da escolha. Pois bem, Calvino fundamentou esta teoria, que já era conhecida
nas instâncias israelitas, entre os teólogos israelitas, da possibilidade de o ser humano ter sido escolhido para a salvação previamente, antes da fundação do mundo. Bom, se nós entendemos que alguns foram escolhidos para a salvação, então isso significa que alguns foram escolhidos para a perdição? Bom, há suporte para todas essas ideias na Bíblia. É possível provar a teoria da predestinação, como é possível também refutá-la, usando a mesma Bíblia em ideias diferentes. E aqui quero deixar claro para você, não temos uma estrutura teológica capaz de fechar este assunto e dar uma resposta cabal e final. Não é possível determinar o que é certo e o que é errado. Fica a discussão, muitas pessoas se debatem com esse tema, muitos já creram que é e depois deixaram de crer, e outros foram no caminho inverso, e a Bíblia nos permite pensar das duas formas. Temos que levar em consideração que algumas ideias da Bíblia só podem ser entendidas a partir da compreensão da ideia de aceitarmos a predestinação como algo possível. Outras, não é possível aceitar certas ideias que a Bíblia propõe, tendo como base, de ponto de partida, a aceitação da doutrina da predestinação. O que podemos afirmar a você sobre isso é que Deus não destinou o ser humano à perdição. Ele criou o ser humano para a salvação. E todos, de uma vez só, se desviaram, segundo o ensinamento de Paulo aos Romanos. Todos se desviaram, não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos pecaram e todos morreram e se separaram de Deus. Esta é a doutrina escrita por Paulo na carta aos Romanos. Porém, deste universo de perdição, Deus teria, segundo o calvinismo, predestinação, escolhido aqueles que deveriam ser salvos. Pela presciência, pelo conhecimento, pela capacidade de antever, não importa. Nós não queremos aqui, não vamos aqui fechar essa questão que pertence aí ao universo dos grandes teólogos, e se lá eles não fecharam esse assunto, nós também não vamos aqui fechá-lo. Eu acho que não é um tema com o qual nós devemos nos debater, porque se você crê, se você teme, se você tem a revelação da salvação em Cristo, você tem o discernimento para a vida eterna, e isso é o que importa. Pois bem, queridos, vejam como o debate de temas é grande, é extenso. Nós poderíamos aqui passar horas falando de cada um desses pequenos assuntos que abordamos em 30 minutos numa live e criar aqui uma série de polêmicas, levantar uma série de questões e muito poucas respostas definitivas. O que posso dizer a você é que é muito importante você ter um vasto conhecimento das Escrituras e de como saber interpretá-las e provocar e conhecer os limites de entendimento que nós podemos ter para não fazermos afirmações inadequadas a respeito de temas polêmicos da Bíblia. Vem estudar conosco, queremos ajudar você a compreender melhor as ferramentas de interpretação das Escrituras. Foi um prazer falar com você. Não se esqueça de entrar no canal Shalom Leamin no YouTube. Lá você poderá encontrar esta e outras lives. Você poderá se inscrever, enviar lá seus likes e nos seguir, ajudando-nos a construir uma rede de relacionamentos para enviar o ensinamento bíblico para os povos carentes. Foi um prazer estar com você, que Deus te abençoe e a semana seja rica em bênçãos. Até logo.